Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sustentável. Neste episódio recebemos o advogado José de Moraes Neto para falarmos sobre direito ambiental e a importância das políticas públicas voltadas para a preservação ambiental. Não deixem de fazer a inscrição no canal, curtir e compartilhar nossos episódios. Vamos lá! Então sejam bem-vindos ao 19º episódio do podcast Sustentável. Comigo, o professor Gabriel Tenaglia. A gente recebe convidados com notável saber nas áreas que são correlacionadas aí com a gestão ambiental, né, com o meio ambiente. Então, a gente vai falar um pouco sobre legislação ambiental. Daqui a pouco o nosso convidado vai se apresentar. Quem é da área, quem milita, quem atua na área de meio ambiente, de gestão ambiental, já deve conhecê-lo. Mas antes eu pedi para o Gabriel, né, dar o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu olá, salve. Isso aí, olá, professor Danilo, meu amigo Moraes, a todos os ouvintes, as pessoas que nos assistem no podcast Sustentável. É sempre um prazer tê-los aqui conosco. A ideia desse podcast é sempre dialogar e levar informação de qualidade para todas as pessoas, né, que interessam por essa questão ambiental. E hoje, mais uma vez, eu tenho o prazer de ter um amigo aqui no nosso podcast, que é o Moraes, Dr. José de Moraes Neto, mais conhecido como Moraes, a quem eu lhe agradeço pelo convite, sei da sua agenda, da dificuldade da gente conseguir nesse momento fazer essa gravação devido às nossas agendas, mas quero lhe agradecer, sinta-se à vontade. E é um prazer, Moraes, tê-lo aqui conosco para dialogar sobre as legislações ambientais, sobre as questões ambientais, né? E principalmente sobre ordenamento jurídico dentro da perspectiva ambiental. Acho que talvez isso seja um eixo norteador desse episódio, né? E eu acho que Vossa Excelência vai contribuir bastante com a sua experiência. Então, sinta-se à vontade, se apresente, meu amigo. Bom dia, professor Danilo, prazer em conhecê-lo. Doutor Gabriel, legítimo doutor, né? Apesar que ele falou doutor Moraes, mas realmente um doutor, o doutor Gabriel. Bom, né, me chamo José de Moraes, sou advogado, né, atuo no direito ambiental desde 2009. Atualmente, eu estou, né, como vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB. Já ocupei alguns cargos públicos, né, já fui diretor da AMA, tanto da área jurídica, que na verdade lá na época tinha status de diretoria, mas se chamava assessoria jurídica. Fui diretor de licenciamento ambiental, diretor de gestão ambiental, depois ocupei a superintendência de formulação de políticas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Já ocupei assento no CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, na Câmara de Assuntos Técnicos Jurídicos, representando a Associação Nacional das Agências Municipais de Meio Ambiente. Então, esse é um breve, né, assim, né, relato da minha história no direito ambiental. Travou, Daniel. Foi. Sim, foi. Então, Moraes, a gente conversou um pouquinho antes aqui da gente começar a gravar, né? E você atuou um período na SEMAD, né? Uma atuação importante, um cargo ali de liderança dentro da gestão. Eu queria que você elencasse assim, o seu legado, o que o seu trabalho, o que era o seu trabalho, o que o trabalho deixou de legado para as gestões, para os gestores que vieram após a sua passagem lá. Não, perfeito. Eu vou só fazer uma pequena retorno aqui, porque eu vejo assim, o direito ambiental entrou na minha vida, né, de uma forma inesperada. Quando eu fui, né, estava na academia, na universidade, o direito ambiental não era matéria curricular obrigatória, ele era optativa. Eu me formei na PUC, na época ainda Universidade Católica, e não existia o direito ambiental como matéria obrigatória, e eu não fiz o direito ambiental na universidade. Quando eu fui convidado para assumir a assessoria jurídica da AMA, o que me procurava na época foi a questão da minha experiência com o processo civil.
porque lá existiam muitas demandas contenciosas na época. Quem relembra aí, 2009, 2010, existiram muitas questões na AMA com embargo de empresas grandes aqui no estado. E só que cheguei lá e me apaixonei pelo direito ambiental, até pelas peculiaridades dele, pela proteção, e vi também que muitas vezes existe uma luta, né, uma queda de braço, vamos dizer assim, com o setor produtivo e o setor, vamos dizer assim, que vulgarmente, porque eu acho que não deveria ser simplesmente chamado assim, de a turma ambientalista, né, o pessoal fala. E, principalmente também, quando eu estive lá no CONAMA, que eu tive a oportunidade de debater entidades da organização civil, da Confederação Nacional da Indústria, né, com a Federação, com vários órgãos que lá estavam, e você via claramente discussões muito proveitosas. Tá? As reuniões em Brasília do CONAMA eram muito produtivas e acho que cada um puxava, como aqui, né, eu vejo que, igual a gente conversou aqui um pouco antes de iniciar, né, às vezes eu e o próprio Gabriel, na nossa vida, convivência profissional, a gente já debateu muitos pensamentos, né, e eu acho que é importante para chegar à melhor solução que o meio ambiente precisa. Então, vou falar que o meio ambiente ele caiu né, o direito ambiental caiu e eu fui forçado. Eu acho que a gente tem que acreditar. Eu sou uma pessoa de muita fé. Nós temos que acreditar que existe uma desígnia maior, alguma coisa que leva, né? Porque eu jamais cairia para o direito ambiental. Lembro de uma das minhas colegas de universidade, de faculdade, nas questões da defesa de TCC, né, na época monografia, nos falava TCC, e ela apresentou matéria ambiental e eu olhei e falei, nossa, mas quem que vai defender uma monografia, né, alguma coisa de direito ambiental? Juro que eu pensei, quem que interessa isso, né? Ambiental é para biólogo, é para engenheiro agrônomo, não é para o direito. E hoje, né, depois eu vejo que a gente pode abordar algumas questões, como essa questão da importância, né, das normas. E, então, eu fui levado a enxergar e eu gosto de falar que na minha profissão, em qualquer ato que eu faço, eu não busco o resultado mero financeiro, né? Eu acho que a gente tem que ter um propósito. E o meu propósito realmente é defender uma sustentabilidade maior, sem qualquer tipo de rivalidade, sem qualquer tipo de rixa, né? O famoso Fla-Flu, né? Então, eu tenho um propósito, meu propósito é de defender o correto, né? De defender se a pessoa cometeu uma infração, mas ela está disposta a arcar com as consequências, né? Ou muitas vezes a gente vê que ela cometeu por equívoco, por falta de conhecimento. E aí, vou aproveitar esse ponto e já entrar na sua pergunta, professor. Quando eu entrei em setembro de 2020, setembro de 2019, desculpa. E não, 2020 mesmo. E entrei e, de repente, eu fui jogado, juro que eu fui assim, olha, vai para a Assembleia, que existe uma proposta legislativa que está ali de interesse do meio ambiente, interesse nosso, que vão fazer algumas alterações na legislação sobre crimes ambientais, sobre os processos de crime que apuram as infrações. Que até assim, né, é aquela questão, é até bom falar, muitas vezes falam da lei 9605, falar de crimes. Ali tem alguns crimes, mas se a gente vê na essência dela, ela é a lei das infrações ambientais, né, administrativas. Então, foi do processo, era uma mudança. E chegando lá, foi muito difícil. Eu lembro que tinha uma resistência muito grande na época da oposição
aos projetos, até pela forma que foi enviado, foi, né, aquelas envios faltando uma semana, 2 semanas, e um debate muito rápido. Mas eu fui forçado, então, a ler a legislação e buscar o porquê delas. E aí eu vi que era sobre uma das matérias mais importantes ali, era a autocomposição, a possibilidade de autocomposição ambiental. Então, para não delongar, mas respondendo, quando, depois de aprovada a lei, de início da sua vigência, da sua edição, eu encontrei muita resistência lá dentro da secretaria, muita, né? Mensagens de pessoas, né? Eu lembro que o Gabriel me fez um questionamento sobre a lei à época, e pessoas lá internas acusando de algum tipo de interesses do agronegócio, mas eu tinha naquilo ali e eu vestia a camisa. Não vestia a camisa por ser de uma gestão ou não, ou por estar ali ligado à secretária, que foi uma das mentoras intelectuais dessa ideia, ou a principal, né? Mas porque eu vi, né, e trouxe para a minha vivência como advogado, e pelo algumas coisas que eu acredito, que é uma política importante. E eu vesti a camisa e confesso, e eu acredito que se eu não tivesse enfrentado todas essas resistências, né, claro, com a ajuda, né, não tem como falar que se você não tem apoio da gestão, você não vai, porque ela é a dona da caneta, né? Mas ali na execução, ali na questão do convencimento das pessoas, dos profissionais, né, nós enfrentamos denúncias na controladoria, na procuradoria, sobre a autocomposição, e eu enfrentei e nós conseguimos. Então, acho que um dos principais legados tecnicamente, foi a autocomposição. Muitos dos instrumentos que se utilizam hoje foram formatados por mim, e eu acredito que sim, seria um maior legado. E eu acredito que eu deixei um legado de buscar humanizar, de aproximar, né? Que eu acredito nisso, sempre acreditei que o órgão público ele está ali, por isso que nós, né, quando eu estava, e o Gabriel como servidor, nós estamos ali para servir a população. Né? A população merece, e a gente não está ali do lado contrário da população, do empreendedor, né? Está ali para para a gente dar a mão, ensinar ao melhor caminho para, no caso nosso, né, para o desenvolvimento sustentável. Então, acho que esse seria o meu maior legado, essa luta pela implantação mesmo da autocomposição. Antes de passar para você, Gabriel, só para ser didático, o que é a autocomposição? Olha, na justiça, acho que todo mundo aqui é acostumado a ter as conciliações, né? Inclusive, são mecanismos de aprimoramento da justiça, né? A justiça, ela hoje, a principal meio de diminuir os litígios é a conciliação. Mas a conciliação existe obrigatoriamente a existência de um mediador, certo? Então, existe ali um mediador que ele deve agir de forma imparcial, incentivando um acordo entre as partes. A autocomposição não tem essa figura do mediador. São as duas partes, uma no olho da outra, olhando. A princípio, é não ter um julgamento, entendeu? O julgamento que eu falo, aquele de impositivo, né? Porque o julgamento tem o mecanismo próprio, né? Tem a área própria dele, o litígio, e a gente, e de buscar as duas partes chegarem ao consenso. Efetivamente, no meio ambiente, geralmente é óbvio que a secretaria, né, o órgão ambiental, ele está um degrau acima. Ele está um degrau acima, porque
qualquer ação ali dentro do processo depende dele, depende do seu servidor. Mas é importante essa conversa, porque eu cansei de ver processos, assim, eu cansei de ver, assim, eu vi históricos de processos que ficavam 1, 2, 3, 4 anos, aí lá depois disso identificava-se um problema, uma nulidade simples, que é aquela história, foi a pessoa que foi o comprador da terra que fez a supressão, vamos dizer, no caso, né, de supressão, mas que o órgão ambiental só tinha autuado o antigo proprietário. E depois de 3, 4 anos, identifica esse problema, tem que se anular o auto. Na hora que vai lavrar um novo auto, está prescrita a multa, não a compensação ou a recuperação do dano, porque a recuperação é imprescritível e é uma obrigação que acompanha o imóvel. Então, assim, eu vejo que a autocomposição é no sentido de você ter uma audiência, ter uma conversa, jamais é para passar a mão, né, ou aliviar, vamos dizer assim, para o produtor. Ela é, sim, para buscar efetivamente o retorno, uma reparação que seja pecuniária para o meio ambiente, mas sem deixar a reparação do dano. Entendeu? Não, quer dizer, desculpa, não seria a reparação do dano, né? Seria uma compensação pelo dano, mas com obrigação da regularização, seja por recuperação ou seja por compensação. Então, essa é uma conversa ativa, uma conversa propositiva entre o órgão ambiental e aquela pessoa que está ali no auto de infração. Essa é a autocomposição. Sim, e uma das coisas assim, sabe, Danilo, na época que eu fiz bastante questionamentos, porque talvez, por mais que ela, assim como o Dr. Moraes conseguiu ponderar e nos colocar sobre a questão da autocomposição, talvez a imagem que se passa, né, daquela possibilidade, o cidadão foi lá, degradou o ambiente, e eu estou buscando algum mecanismo de alguma forma, beneficiar o infrator. Então, talvez isso tenha sido uma das discussões um dos apontamentos que eu fiz sobre a própria autocomposição, né? Mas aí, Moraes, partindo para uma outra reflexão, e você, como ex-superintendente da SEMAD, hoje sendo vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente do OAB, você deve ter acompanhado a aprovação da Lei 22.017, agora de 2023, né? E essa nova legislação, ela trouxe algumas alterações, principalmente sobre essas questões de infrações administrativas do meio ambiente, as questões de sanções, a questão da política florestal, fez mudança na política florestal do Estado, as normas gerais do licenciamento, que talvez é um ponto que a gente possa abordar depois, e a regularização dos passivos ambientais, né? E talvez um dos grandes problemas que eu vejo na construção da política pública é que, às vezes, se chega, né, na Assembleia Legislativa, neste caso, ou na própria Câmara Municipal, ou fazendo uma reflexão sobre isso do Legislativo, as pautas ambientais se chegam muito próximo da aprovação, não se tem um diálogo muito profundo, vamos dizer assim, com a sociedade civil. E aí, infelizmente, um dos mecanismos legais que se tem dessa possibilidade da aprovação é propor uma ação de inconstitucionalidade, né, Moraes? Então, o Observatório de Socioambientais do Estado de Goiás auxiliou na construção de um documento que, a partir da rede de sustentabilidade, foi feita uma proposta de ação de inconstitucionalidade, né? Inclusive tendo manifestação favorável, né, da Procuradoria-Geral da República. E aí eu te pergunto, sabe, Moraes, enquanto operador do direito, né, a sua compreensão sobre essa legislação especificamente e no quesito da lei, ela não trouxe alguns retrocessos, né, porque a própria Procuradoria-Geral, ela manifesta no seu parecer, né, o retrocesso e a inconstitucionalidade, porque o desrespeito na hierarquia, né, aquilo que é de responsabilidade da União, aquilo que é de responsabilidade do Estado, do município, né? Então, qual que é a sua compreensão sobre essas alterações e no quesito especificamente, para a gente ser mais didático, da inconstitucionalidade da lei, qual que é a sua compreensão?
Bom, eu vejo assim, é muito tranquilo, Gabriel. Eu acho que é muito fácil a gente, em qualquer momento da nossa carreira, em qualquer posição, que seja até midiática, redes sociais, a gente simplesmente fazer e eu volto a falar, eu tenho certeza, né? Eu vou até fazer esse parênteses, que eu não estou generalizando, tá? De forma nenhuma. Eu sou bem consciente, que eu acho, que eu vejo que seres humanos têm defeitos, têm qualidades, né? Existem seres humanos com maiores qualidades, seres humanos com menos qualidades. Mas, assim, eu tenho hora que eu vejo que o meio ambiente, que é um direito difuso, né? O que seria o direito difuso? Ele seria um direito que é meu, seu, ou seja, de todos, mas ele não é da minha propriedade. Ele não é meu, que eu falo propriedade, mas ele é direito de todos. Então, eu sou responsável por ele, mas ele não é meu, tá? Só que, por vezes, eu ando achando que hoje o direito ambiental, ele, num discurso né, de ser um direito difuso, ele está muito mais privatizado do que a gente imagina. É uma crítica que eu faço. Você hoje, para empreender dentro de qualquer esfera, né, é óbvio que a gente tem que seguir normas e regras e óbvio que tem que passar pelo crivo do licenciamento. Não discuto isso. Mas hoje, isso às vezes dificulta o empreendedor, o pequeno principalmente. É que por vezes a gente olha grandes empresas e acha que todo mundo é igual a elas e tem essa capacidade. Eu só quis fazer mesmo esse paralelo para a gente ver que a gente é importante, né? Eu vi lá na própria secretaria, às vezes as pessoas simplesmente negando algum licenciamento por erros de um preenchimento que seria facilmente sanável, indefere, e a pessoa teria que pagar uma nova taxa. Só que a taxa lá tem taxa lá de R$20 mil. R$20 mil não é qualquer empresário que tem, empresário, qualquer pessoa. E principalmente a gente pensar numa população de baixa renda que quer começar a empreender. Hoje, algumas políticas eu vejo aí que a tendência futura é quase acabar com a pecuária extensiva. Tem muitas discussões sobre os impactos, perfeito. Mas, se a gente parar para ver, nós vamos ter a pecuária dos confinamentos, que é muito mais cara. Isso vai dificultar aquela população de baixa renda, né, ou aquele proprietário, aquele pequeno proprietário rural, e de repente começar a crescer, porque ele vai ter que passar por confinamento que é caro. Então, falar do meio ambiente, sempre defendendo um discurso sempre protecionista, não, de forma nenhuma, gente, eu quero que entenda, não estou aqui falando que a gente não deve ser protegido, ele deve. Mas o simples, às vezes alguns discursos, eles são, eu acho que apropria-se, né, se apropriam do discurso do sustentável, do ambientalmente correto, às vezes tirarem algumas vantagens, né? Mas vamos lá sobre propriamente a ação direta de inconstitucionalidade. Eu vejo que alguns dispositivos eles devem ser revistos, vejo sim. Vejo que outros não foram apontados, né? E eu vejo que deveriam ser apontados. Só que eu acho até que quando eu mencionar esses dispositivos, vocês podem se surpreender. Mas vamos lá primeiro. Que eu acho que é necessário ter julgar inconstitucional, né? O primeiro artigo da lei que fala sobre o acesso aos processos, né? Os processos administrativos eles têm que ser públicos.
tem que saber, até mesmo para você proteger terceiros. Eu vou comprar um imóvel rural e, de repente, eu busco lá, eu não consigo acessar um processo de uma pessoa que tem, eu vou poder alegar depois minha boa-fé. No direito ambiental não cabe, mas em alguns motivos, então, para outros eu posso. E a minha insegurança de comprar um imóvel? E a insegurança de um banco que recebe um imóvel em garantia e, de repente, ele não tem. Ele não sabe que esse imóvel tem um passivo ambiental que custa mais do que o próprio imóvel. Então, está trazendo uma insegurança jurídica muito grande essa falta de acesso. Eu sei, né, internamente, eu sei o motivo que foi feito isso. É porque existem, infelizmente, pessoas que ficam contra de acessar o portal lá de transparência para buscar os novos autos de infração e oferecer serviços. E isso são profissionais de todas as áreas. Advogados, que o Código de Ética proíbe, é o agrimensor, o engenheiro, o consultor. Então, assim, mas eu vejo que devem existir outros meios, e não a proibição do acesso ao processo. Então, isso já é um mecanismo que deve ser apurada a constitucionalidade. Porém, alguns outros, eu discordo, né? Eu fiz algumas anotações para a gente ir abordando, por exemplo, deixa eu voltar aqui, sobre a questão da competência, né? Que uma das coisas que a Procuradoria alegou foi a questão, igual você falou, Gabriel, da competência do Estado. Eu achei interessante um ponto que, em determinado momento, ela alega que o Estado não pode legislar, e daí, em um determinado momento, ela alega que o Estado legislou e é válido. Qual o argumento que ela utiliza? É o mais restritivo. Mas será que o mais restritivo, ele propicia mesmo o melhor desenvolvimento ambiental? E a gente tem que pensar que o direito ambiental, né, o meio ambiente, ele também tem o seu cunho social, o seu cunho produtivo. Porque até como que a gente vai pensar, né, até aproveitando que eu estou falando do discurso, se a gente... às vezes as pessoas falam algumas coisas e a gente interpreta mal porque a pessoa em determinado momento falou. Mas eu vi duas colocações se falando sobre... Eu vi uma bem colocada, a outra eu não vou mencionar para não polemizar, mas falando que uma das políticas que mais devem ser buscadas para o próprio desenvolvimento ambiental sustentável é a erradicação da pobreza. E é verdade. A pobreza não é a população, né? Volto a falar, não é a população carente que é por si poluidora, mas a falta de acesso a ela, a falta de acesso é essa situação. Mas, então, Moraes, assim, só uma parte, mas você não concorda ou você reflete? Porque, assim, uma das coisas, você sabe que a gente aqui no município de Goiânia, a gente implantou a desburocratização do processo de licenciamento para empreendimentos de baixo impacto, né? E isso pegou uma grande quantidade de atividades que justamente vinha dentro dessa perspectiva. Eu estou numa área urbana, uma área onde o impacto ambiental daquele açougue, por exemplo, seria muito pequeno. Então, a gente inverteu essa lógica, a gente deu a licença e depois fiscalizar. Agora, você não concorda ou você não reflete que olha como é que é complexo. O Estado só licencia empreendimentos de grande porte, média grande porte, aquele que o município não licencia dentro da descentralização. E aí eu faço um exemplo factível, vamos dizer assim. Eu vou lá e libero uma mineradora, né? Hoje, pela nova lei de licenciamento, eu vou lá, faço o processo de licenciamento, eu abro um processo, apresento a documentação e ela vai sair ali dentro do sistema IP com 90, 80, 85 condicionantes ambientais, ok? Porque eu inverti a ótica do processo de licenciamento. Eu estou partindo do pressuposto que aquele empreendedor é um empreendedor correto, que segue a lei, etc. E aí ele vai lá e implementa. E aí, dentro desse processo de condicionantes que ele vai ter que apresentar, ocorre algum incidente, acidente, ou ele deixa de apresentar.
Aí, voltando lá no princípio básico do direito ambiental, né, que é o princípio da prevenção e precaução, eu já perdi ele. Talvez a grande crítica que se tem sobre esse novo processo de desburocratizar é porque, a partir do momento, eu vou chegar nessa mineradora, por exemplo, eu vou falar assim, ó, fecha, sua licença está cassada, você vai ser autuado, agora você vai ter que recuperar todo o ambiente. Mas qual foi o estrago, né, quando eu vou dimensionar esse dano? Então, talvez a reflexão que se tem muito sobre a lei é essa, né? Uma coisa é você trabalhar a desburocratização no município, né, que são empreendimentos de baixo impacto, outra coisa é o grande impacto. Então, talvez esse seja, né, dentro da tecnicidade do jurídico, né, das questões ambientais, seja o grande problema, não, Moraes? Eu vejo a seguinte situação, Gabriel. O sistema normal, vamos usar a própria mineração, o sistema normal ele também detém um grande risco, né? Uhum. E eu até comentei com você alguns dias sobre alguns problemas que a gente verifica, por exemplo, em Minas Gerais, né? Uhum. Uma mineradora grande começa a fazer a lavra, né? Tem a lavra, começa a operar, tira ali a veio, vamos dizer assim, né? A maior produção. Quando ela vê que começou a diminuir, ela sai, entra uma outra, que tira mais alguma coisa e vai, até chegar uma pequenininha, que fique ali, num licenciamento, às vezes burocrático, com todas as informações, e, de repente, ela é obrigada, quando encerrar suas atividades, né, a fazer o descomissionamento e buscar toda a retirada e a recomposição, né, a recuperação, né, possível ali do meio ambiente. Mas muitas vezes essa empresa anoitece e não amanhece. Uhum. E aí? Da mesma forma, o que eu acredito muito, Gabriel, é que nós temos que também valorizar técnicos, né? Uhum. Existem o ART, os projetos, não quer dizer que quando você analisa o processo num meio simples, mais simplificado, ali, eletrônico, que quer dizer que você está deixando de analisar. Tanto que se um projeto estiver errado, o projeto errado, não quer dizer que a condicionante para corrigir o projeto. As condicionantes ali são, muitas vezes, apenas condicionantes para primar pela precaução. Olha, o seu projeto está aqui, mas você tem que buscar, por exemplo, barreiras para impedir se existir uma derramamento. Então, eu não vejo tão ter de condição. E outra coisa, o licenciamento não impede os casos fortuitos, né, ou por força maior, ou qualquer coisa. Uhum. A gente concentrar, eu lembro que a gente já conversou muito sobre isso, eu lembro de um professor, eu não lembro o nome dele, que de cabeça da UFG, que ele foi à agência uma vez, que eu estava lá, e ele quis dar um curso, ele queria um curso de licenciamento lá dentro, levar a turma dele para ter lá, e ele comentou que ele achava que o licenciamento, a história dele comprova que ele foi necessário. Mas se hoje, às vezes, nós olhássemos lá atrás, às vezes o licenciamento do jeito que é feito hoje, ele não deveria ter sido feito, mas lá atrás foi necessário. Né? Então, acho que era o Emiliano Lobo, professor da UFG. Por que ele entendeu? Ele entendeu isso. Eu lembro lá na professor Danilo, eu lembro lá na AMA, processos de licenciamento de 8 volumes, 9 volumes. Sinceramente, um técnico não tem condição praticamente de analisar. Muito difícil ele analisar e não dar conta. E isso, depois de tudo isso, não vai impedir que ali há um fato que, de repente, prejudique. Mas eu vejo que o órgão ambiental, ele ter a força no seu monitoramento, às vezes é mais importante do que ele inchar administrativamente. E aí, né, é o que eu, voltando à questão dos lei, eu acho, da ação de inconstitucionalidade, eu vi também que foi questionado a questão do fundo, né, do fundo privado. Né? Apesar que a própria Procuradoria falou que não entende inconstitucional a existência do fundo. O que ela está brigando mesmo, que ela posicionou, foi sobre o percentual de retenção, porque foi retirado, né, esse percentual.
Eu concordo, né? É claro que eu concordo com a Procuradoria, alegando que deve ser o valor arrecadados com multa, eles têm que ser maior percentual voltado ao meio ambiente. Só que eu vejo o seguinte, tem que ter uma atratividade, tem que ser atrativo para qualquer... Desculpa. Opa, voltou. Vocês estão me vendo? Sim, Opa, sim, voltou? pode continuar. Uhum. Vocês saíram da tela aqui, Picotou, mas voltou. Eu vou usar um exemplo para vocês. No IBAMA, quando foi criado o fundo, foi colocado para um órgão financeiro, né, um banco público. Né? O que aconteceu? Foi para a Caixa Econômica Federal. Eu pergunto, qual projeto a Caixa conseguiu desenvolver? Eu não lembro de nenhum. Por quê? Você tirou-se a burocracia da licitação, aquela burocracia que existe no corpo público, e mandou para outro corpo público. A Caixa não tem expertise ali dentro dela, até para fazer um projeto eficiente, né? Ela tem que terceirizar também, então ela vai gastar, tirar da implementação do projeto para contratar do serviço ambiental, ela vai tirar para pagar uma empresa terceirizar o projeto. Então ela vai ter que licitar para executar o projeto, licitar para o projeto executivo, licitar para a empresa que executar. Isso tudo está perdendo dinheiro. Eu lembro que pelos cálculos de apuração das multas, o valor era muito baixo, se mantivessem aquele 7,5%. Mas o mais importante, eu não vejo que isso é matéria inconstitucional. Então, acho que não há retrocesso em se discutir percentual de fundo. Aí seria outras discussões. Então, eu acho que nesse ponto, né, eu acho que não seria pertinente se usar do mecanismo da ação direta de inconstitucionalidade, e eu acredito que o ministro Zanin, como relator, ele deva entender dessa forma também. Né? Já nessa linha, Moraes, aproveitando que você entrou nessa seara, sim. Eu queria te perguntar, primeiro, qual que é a sua expectativa, já que esse processo está na mão do Zanin, e que tipo de insegurança jurídica o empreendedor tem hoje? Porque essa lei, ela foi sancionada, ela é válida. E aí, o cara que atuou dentro do que a lei pede, se ela for revogada, ou parte dela for revogada no STF, como que fica esse empreendedor hoje? Que risco que ele tem? O STF ele começou há muito tempo com um tipo de julgamento que ele fala em modulação dos efeitos. Porque até então, eu lembro quando eu estudei direito constitucional no começo, a gente só discutia o seguinte: o efeito é ex nunc ou ex tunc, é um termo jurídico, né? Ex tunc ele retroage até o início, né? Até a lei. Então, todos os atos praticados por aquela lei julgada inconstitucional seriam nulos. E ex nunc é que não retroage, é só a partir dos efeitos da decisão. Só que aí o STF vem há muito tempo aplicando a modulação dos efeitos. Eu vejo que os atos jurídicos perfeitos, praticados, né, ou seja, os acordos feitos, né, os termos de compromisso feitos com a lei, eles não vão poder ser revistos. Agora, falo para vocês, não estão sendo feitos nenhum depósito no fundo, até porque o fundo não tem, tá? O fundo não existe, ele não foi licitado, ele não foi, né, o processo administrativo está caminhando. Então, essa parte do fundo não vai não vai interferir nos acordos. E eu vejo, gente, que é muito importante, até sobre a autocomposição voltando, quando a gente faz num processo normal de julgamento, depois do trânsito em julgado, a pessoa vai lá e paga a multa, certo? Quando ela paga aquela multa, ou vai para a execução judicial, depois que o processo administrativo de apuração ele é feito, ele vira um crédito tributário e vai para o cofre público do governo. Então, muitas vezes que se fala assim, mas o órgão ambiental comprou uma
geladeira, olha para vocês verem, geladeira não, um ar-condicionado para a unidade, para a sede da unidade de conservação dele. Nós tivemos esse questionamento, por exemplo. Gente, primeiro, ali nós estamos possibilitando o servidor, ali está, muitas vezes o fiscal que pernoita ali, ele tem um certo conforto no exercício da profissão dele, que beneficia o meio ambiente. Mas questionaram sobre isso. E eu lembro uma procuradora federal que deu uma palestra para a gente lá, ela falou, só que acontece, gente, que quando depois do julgamento da multa, o Estado pode, de repente, comprar uma máquina para abrir uma estrada, fazer a sucessão. Não tem esse regramento de que a multa, depois do trânsito em julgado, ela permaneça de natureza ambiental e deve ser revertida. Então, uma das coisas que a composição e toda aquela conversão da multa possibilita é que o recurso chegue direto e imediato. E esse fundo vai facilitar isso, porque ele vai ter os projetos e vai executar os projetos voltados ali diretamente. A Procuradoria fala dos fundos públicos, igual o FEMA, né, o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Uhum. Só que o que acontece? Muitas vezes esses fundos são utilizados meramente por questões contábeis. Mas quando a gente pede o recurso, né, Gabriel, quando você lá na agência, olha, eu quero aquisição de isso, ou fazer uma ação de plantio, de recuperação da nascente e tal. Aí você pede recurso para o fundo, o que é que vai falar? Não temos dotação orçamentária. O dinheiro tem. O dinheiro está lá. Uhum. Mas, então, assim, essa seria a grande vantagem dessa política mesmo, né? Moraes, desculpa. Não, já assim, caminhando para a parte final, você é um cara que participou do Coman, participou do Seman, participou do CONAMA, né? Você tem uma experiência. E a gente sabe que durante muitos anos, né, as discussões das políticas ambientais, as diretrizes ambientais, eram justamente discutidas nessas searas, né? Nesses conselhos. Então, você tinha legitimidade, você tinha representantes de setores, você tinha todo mundo discutindo. Entretanto, de uns tempos para cá, a questão ambiental entrou para a política, né, Moraes? Infelizmente, ela foi politizada. E não é de agora, não, né? Desses últimos 3, 4 anos. Vamos pegar aí dos últimos 10 anos, ela começou a ser politizada. E aí, meu amigo, virou um verdadeiro pandieiro, sabe? Porque você começa a ter uma discussão política dentro da legislação, e aí busca-se dentro da legislação, né, tentar resumir tudo dentro da legalidade jurídica, né? E se esquece muitas vezes, sabe, Moraes, das questões ecológicas, né, das interações ecológicas e da dinâmica do meio ambiente, sabe, Moraes? Isso é uma das coisas que mais me intriga. E aí, cara, eu não poderia deixar de te provocar, te perguntar, você acha que hoje a gente não tem conhecimento jurídico demais na temática ambiental para pouco conhecimento ecológico ambiental, e se parte sempre de um lado da ótica, né? Eu preciso ter uma lei clara, objetiva, para eu ter segurança jurídica. Só que a segurança jurídica é uma parte do processo, porque você precisa compreender o dinamismo e principalmente as interações ecológicas. E muitas vezes, na leitura escrita, você não consegue aferir esse processo, mas sempre pela áurea da segurança jurídica, né, se estabelece, não, vamos colocar dentro de uma lei, né, para ficar mais fácil, para aferir, para cobrar, para todo mundo. E aí eu te provoco, né, não poderia deixar de tê-lo aqui conosco. Você não acha que a gente tem hoje demais conhecimento jurídico para pouco conhecimento ecológico e ambiental, Moraes? O que você acha? Gabriel, ficou um ponto para trás, mas eu vou aproveitar essa pergunta sua para que eu vou usar ele como exemplo, sobre a DIN. Mas eu já vi algumas colocações de vocês, né, já vi alguns podcasts de vocês que voltam a falar para parabenizá-los, que assim, é uma discussão bem profícua, uma discussão... E é bom esse debate. Se Deus quiser, eu ainda quero participar de outros debates com vocês. Mas, assim, nós temos que, Gabriel, por membros do Poder Legislativo, estadual, municipal, federal, que estejam engajados. Não é meramente
na busca, igual eu falei, da privatização, entre aspas, do meio ambiente, ou seja, aquela busca de você onerar o meio ambiente, mas sim de você buscar mecanismos jurídicos, né? E aí eu te faço também, eu vou provocar por uma outra coisa. Eu não sei se você tem noção de quantas normas ambientais existem no Brasil. Vou te responder para a gente não demandar, porque eu sei que também nós temos hoje mais de 50 mil normas. Você, quando você vai analisar um processo, você como técnico, se você não tem uma legislação, você vai ficar na mão de qualquer denuncismo, sabe? É um cara que, às vezes, você fez mais correto, mas o cara buscou uma norma e o cara quer te prejudicar, a pessoa. Não vou nem dizer, às vezes, mas pode dizer, um empresário que não gostou da sua decisão, ou um técnico que queria que você fosse mais restritivo, porque naquela região ele não gostaria que fosse ter esse tipo de equipamento ali, e ele te prejudica. Eu estive uma vez Então eu vejo, assim, só terminando, vocês defendem muito a questão de uma presença ambiental nos órgãos, nas instituições legislativas. Mas tem que ser uma posição de buscar satisfazer o desenvolvimento e não a ânsia de fiscalizar. Na ADIM, por exemplo, olha para você ver, questiona-se sobre aquela questão da reserva legal, porque a lei veio e falou que a reserva legal não está, não pode ser definida, né, está averbada na matrícula, mas não pode ser definida, delimitada, ela pode ser alterada. E aí, entendendo, né, como um retrocesso. Se você verificar a própria legislação federal, de uma forma diferente, ela faz essa ponderação. Só que ela não é a forma de falar. Vejamos, antigamente, você falava reserva legal, você falava assim, é 20% do imóvel. Acabou. Eu posso colocar onde eu quiser. Aí, hoje, o próprio órgão ambiental pode ter dificuldade se ele não tiver isso, se não tiver definido. Então, o que a lei só falou? A lei quer definir, ela quer eu entendo que a lei quer que o produtor, o proprietário do imóvel, informe que ali sim, pronto, ali agora vai ter protegido. Ali agora você tem que exercer todas as suas possibilidades para defender aquela área. Então, assim, eu tive numa audiência também uma vez na própria Câmara aqui, era até uma comissão especial de inquérito, e me fizeram uma pergunta, uma vereadora, né, e por que eu falo? Porque eu fui nessa CEI, não vou usar nomes, que eu acho que são pessoas públicas, eu não quero, mas vários vereadores ali, sinceramente, usavam ali meramente para trampolim, para falar, para gesticular, né? Mas não sabiam. Mas essa vereadora, ela se mostrou muito consciente e me fez essa pergunta, mas foi na seguinte linguagem: Moraes, você como jurista, advogado, você não acha que, por vezes, numa análise de um processo, você deve tirar o direito e deixar de aplicar a lei e aplicar o parecer técnico? Eu falei para ela, né? Falei, doutora, dentro de uma casa de lei, a senhora colocar isso, eu só acho assim, a senhora está deixando os próprios técnicos inseguros. Então tem que ter, né? Agora tem que ser leis bem feitas, bem elaboradas, com vereadores, deputados, senadores, que entendam e que não simplesmente façam, igual você falou, a política. E sobre os conselhos, né, eu tenho uma crítica, Gabriel. Quando eu fui, eu peguei o final, que eu acho, para muitas vezes. Hoje, eu espero que eles retornem a discussões válidas, porque por muito tempo, sim, tá? Na minha época mesmo, ali 2010, quando eu comecei a ver que se viajava muito e se propunha pouco. E quando propunha, só enchia de leis sem dar segurança para uma das partes.
Meu amigo Moraes, eu quero lhe agradecer, mas ele não respondeu, você viu, né, gente? Aí, você tem muito conhecimento jurídico, mas é assim, Moraes, assim, eu quero lhe agradecer. A gente já está caminhando para o final. Não esqueça de falar suas redes, né? Para quem quiser nos seguir, Podcast Sustentável está lá. Se inscreva no canal. Minhas redes sociais é Gabriel Tenaglia Carneiro no Instagram e Tenaglia Gabriel no X, ou no sempre Twitter, né? Meu amigo Danilo não gosta, e vocês sabem disso, que eu falo isso toda vez, né? Mas eu só queria agradecer, antes de passar para o Danilo e para o Moraes finalizar, é que a gente aqui dentro do podcast Sustentável, a gente sempre faz questão de frisar e a gente faz questão de convidar todas as pessoas. Inclusive, eu tentei convidar a secretária Andréa para participar, entrei em contato com o assessor dela, mas infelizmente não evoluiu. Porque a ideia nossa aqui, Moraes, não é travar o desenvolvimento, pelo contrário, a ideia é que a gente possa desenvolver uma cultura onde você compreenda a questão econômica, mas você não deixe de lado a questão social e ambiental. E eu acho que a gente tem um caminho muito longo para que a gente possa convergir. E eu acho que o podcast surgiu disso, do diálogo, da necessidade de convergir sobre temas que, às vezes, as pessoas são meio espinhosas, não querem convergir. Então, eu quero novamente agradecer a oportunidade de você estar aqui, dialogar conosco, demonstrar a sua experiência. E o Danilo, né, nosso amigo aí, que é um grande empresário do sistema de tratamento, sabe muito dessa questão de a gente não quer travar o desenvolvimento, mas a gente quer um desenvolvimento sustentável. Então, muito obrigado, um abraço, e não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, Podcast Sustentável, e no YouTube lá, Podcast Sustentável. Isso, e pedir para o Moraes passar as redes dele, como que o pessoal te acha nas suas redes sociais aí, meu cara. Eu sou firme só no Instagram. Eu estou aqui porque eu não... Meu caso também. Eu não recordo. Mas eu tenho o meu pessoal, né, que é José _D_ Moraes _Neto. Ou seja, é o meu nome, só que em vez dos espaços do underline. José de Moraes Neto, só que em vez dos espaços do underline. Né? E tenho do meu escritório, que é o MPPPL, a gente ainda está formulando, que a gente começou agora, né? Tem de uma empresa de consultoria, parceira do escritório, chama 4TR, né? Também o Instagram é 4TR. Então, assim, Gabriel, eu vi, eu acho que eu até insisti, brinquei com você, né? Eu que fiquei muitas vezes. Eu acho que é importante a gente ter esse debate. Eu gosto demais de ouvir as suas ideias, porque você é um cara, você é um dos caras que eu acredito que Goiânia tem que retribuir ainda toda a sua dedicação ali, que você veste a camisa do desenvolvimento sustentável, né? E eu vejo realmente, vamos buscar esse diálogo, né? Eu acho que quando a gente tem o diálogo, a gente acha a solução. A solução sempre vai ser para o desenvolvimento. Vamos buscar as melhorias, né? Então, eu quero agradecer novamente. Vamos batalhar por uma Goiânia melhor, né? Que a gente precisa, mas um Brasil, um mundo, né? Porque assim, a gente não está deixando, não está lutando por nós, né? A gente está lutando para as nossas gerações futuras. Essa é o importante para a gente. Tá no mudo, tá no mudo, Danilo. Tá sem áudio, Danilo. Agora, pronto. Então, é isso. Muitíssimo obrigado a todo mundo e até a próxima. Valeu. Até a próxima. Valeu, obrigado.